Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole, trazendo um tema que acredito que vai ser o proveito de todos. Hoje vamos conversar sobre o valor do ferro nas antigas sociedades. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas. Vamos conversar, refletir e que cada um de nós extraia aquilo que seja útil, necessário e, portanto, prático para as nossas vidas. Antes de falarmos do tema em si, eu gostaria que você falasse de Mircea Eliade, que é uma figura importantíssima na história da humanidade e que vai escrever uma obra sumamente importante sobre o tema, sobre a alquimia e, consequentemente, a transmutação do ferro em ouro. Em suma, trata-se de uma grande figura, um grande pensador, um grande ser humano também, que nos traz, através dessa obra, reflexões muito importantes para que tenhamos uma noção um pouco mais profunda, ampla e, sobretudo, transcendente que ele nos apresenta através dessa obra belíssima, Ferreiros e Alquimistas. Portanto, gostaria que você falasse um pouco dele e de sua obra para começarmos a nossa conversa. Muito bem. O Mircea Eliade é uma grande figura do pensamento humano do século XX. Ele nasceu em Bucareste, na Romênia, no início do século XX, se não me engano, por volta de 1907. E ele se dedicou às áreas da filosofia, depois do estudo do yoga, da mitologia. Foi um grande escritor também. Ele chegou a se mudar para a Índia, passou um tempo lá, em contato com alguns professores. E na última fase da sua vida ele esteve em Chicago, nos Estados Unidos. Em relação ao tema da simbologia e da mitologia, sem sombra de dúvida, um dos maiores escritores da nossa época, do século XX. Escreveu muitas obras importantes, como o Sagrado e o Profano, o Mito do Eterno Retorno, Mitos e Símbolos. Então ele foi um grande erudito. Ele estudou muito as tradições das sociedades antigas, suas lendas, os seus mitos, os seus símbolos, e buscou explicar isso não como algo ultrapassado, mas como algo de grande valor nas sociedades antigas e como vários desses elementos poderiam ser importantes nos dias de hoje e que, de certa forma, vários desses símbolos ou do que ele falava da busca do sagrado, de certa forma, de outras maneiras, está presente na nossa vida hoje. Ele é um dos escritores com maior propriedade para explicar o tema do sagrado e realmente é um dos grandes mitólogos aí da nossa época. Uma das suas obras, chamada Ferreiros e Alquimistas, e é o tema que nos traz hoje aqui. Quando a gente pensa nessa ideia do ferro, ou seja, nós relacionamos muitas das vezes com o ferro que encontramos na tabela periódica ou, ainda mais, o ferro que é utilizado como material de construção em diversos setores da construção civil, desde estruturas de edifícios, pontes, grades, portões, enfim. É algo que nós relacionamos muito no mundo moderno com essas finalidades, com essas funções. Porém, quando a gente se remete ao passado, antigas culturas, civilizações, tradições muito antiquíssimas da humanidade nos ensinam algo profundamente mais amplo, mais transcendental e mais filosófico também sobre o ferro em si mesmo. Quando lembramos dos egípcios, dos sumérios e outros povos também, nos deparamos com uma realidade bem diferente em relação ao que simboliza esse elemento e, por essa razão, gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Realmente é uma obra muito profunda, com muitos aspectos, assim como todas as obras do Mircea Eliade. Realmente ele é um grande erudito, ele é muito estudioso, ele cita muitos exemplos, muitas sociedades, e como você costuma dizer, não dá para pretender esgotar o assunto. Então ele começa essa obra trabalhando muito essa questão
do valor simbólico do ferro, né? Vai falar depois do ofício dos ferreiros e, por fim, relacionar isso à alquimia e trazer uma visão bem filosófica da alquimia que vai muito ao encontro do que a gente trabalha nas nossas aulas de filosofia também, em alguns momentos, em Nova Acrópole. Então, quando ele começa essa obra falando em relação ao valor do ferro nas antigas sociedades, isso é interessante. Ele começa a realmente citar épocas remotas, não remotas, né, mas 1000, 2000 anos antes de Cristo, no Egito, na Suméria, ou mesmo na Grécia Antiga, ou entre os maias, astecas e incas. E ele começa a citar uma série de exemplos, isso antes da idade dos metais, ou seja, antes da humanidade, antes das sociedades humanas aprenderem a extrair o ferro, né, das explorações, das minas. E o que ele diz que antigamente, então, o ferro que se usava era o ferro dos meteoros que caíam sobre a Terra. E que, como eles viam do céu, eles já criaram esse simbolismo de um aspecto celeste em relação a esse minério. Ele vai citando uma série de exemplos históricos, como não se conhecia, não se tinha exploração do ferro terrestre. Então, o ferro que se usava era desses aerolitos, né, desses meteoros que caíam sobre o solo. Por isso também era um metal raro. E tanto é sim que em algumas épocas o ferro era mais valioso que o ouro. Imagina. Então é uma época diferente, porque realmente não sabia se usar o ferro terrestre. Então ele fala, olha, sociedades antigas trabalhavam o ferro meteórico durante um bom tempo, muito antes de usar a exploração do ferro terrestre. E algumas sociedades, né, como essas mesmas que a gente conhece na América pré-colombiana, entre outras, dava mais valor a esse ferro meteórico do que ao próprio ouro. E começou a atribuir ao ferro, então, desde da sua origem, do seu uso como ferro meteórico, se atribuiu um valor simbólico, um valor celeste, como uma primeira manifestação da divindade no mundo. E de tal maneira que essa mentalidade do ferro vai ser associada, então, ao aspecto do sagrado. Então, para essas antigas sociedades, o ferro ele tem um valor, ele é visto como um metal que carrega uma sacralidade e se relaciona à manifestação da vontade divina no mundo humano. Então, para eles, as sociedades, o ferro tinha um valor muito especial, não só material, muito menos monetário, né, mas tinha um valor de lembrar esse povo do exercício de conectar-se com a esfera elevada do mundo sagrado. Ele cita um exemplo interessante na Suméria, na região da Mesopotâmia, onde a palavra usada, então, para denominar o metal, o ferro, é uma palavra âmbar, que a tradução literal seria metal celeste. Então ele cita exemplos como esse para mostrar como essas antigas sociedades se referiam a esse ferro meteórico, tá? E como isso foi associado a todo um aspecto simbólico, mítico, em relação à busca da relação do sagrado e a vivência do sagrado, né? Uma forma de conectar o mundo profano e o sagrado. Então, a utilização do ferro meteórico não era muito grande, não foi suficiente para promover o que a gente chama a idade dos metais, o uso dos metais. Então, era um metal raro, né, tão valioso, ou até às vezes mais como ouro, e que era associado, que era um metal, o ferro usado em momentos especiais, em certos ritos. É como assim na nossa cultura, por exemplo, a pessoa vai casar, né, pôr uma aliança de ouro, então ela vai usar um metal, não só que tem um valor, talvez, material, mas também tem um valor simbólico.
Tá? Então, o ferro nessas antigas sociedades, antes da Idade dos Metais, tinham esse valor litúrgico e era usado para fazer ferramentas cerimoniais, usados em certos ritos, tá? Era usado em momentos especiais, onde se buscava uma vivência mais profunda da vida, uma elevação da consciência, uma inserção do ser humano assim, numa dimensão mais cósmica. E quando você traz essa ideia, Bernardo, de uma dimensão mais cósmica, a gente vai relacionar essa ideia da transmutação, do alquímico, ou seja, aquele ser humano que se transforma porque compreende a si próprio, o universo em que vive, naturalmente o universo como cosmos, como esse macrobios, como denominavam os antigos povos tradicionais. E durante a sua fala eu me lembrei também do mito dos metais de Platão, onde ele fala do homem de bronze, de cobre, de prata, de ferro, as características de cada ser humano. Isso está muito ligado a essa ideia da alquimia, ou seja, a gente pode transformar um elemento em outro. Isso começa dentro de nós próprios. E, claro, isso nos remete àqueles que faziam esse processo nas antigas sociedades. É muito importante nos lembrarmos desses ferreiros nas antigas civilizações, que eram aqueles destinados, por uma questão moral, obviamente, por um conhecimento, a transmutarem um elemento em outro. Ou seja, estamos falando aqui de seres que tinham uma grande relevância, de um ofício de grande relevância. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco dessas figuras muito importantes que estavam inseridas dentro do seio de suas sociedades. Esse aspecto é muito interessante, porque talvez nos dias atuais, na modernidade, a gente olharia o ferreiro como um ofício comum, algo normal, principalmente nessa época pós-revolução industrial. Porém, nas sociedades antigas, ele assumia um papel quase sacerdotal, ou de certa forma, um papel sacerdotal. Então a gente via falando que o uso do ferro era raro e era usado em momentos especiais. E aí depois veio a descoberta da fusão dos minerais, vem a Idade dos Metais, e aí a humanidade descobre como extrair o ferro dos minérios da terra. E isso muda radicalmente a história da humanidade. Porém, o ferreiro, ele, ainda no mundo antigo, ele vai estar associado a esse simbolismo anterior do ferro associado a um aspecto celeste. Tá? Então, aí o ferreiro, né, ele não é visto como um ofício cotidiano ou vulgar, mas ele vai se revestir, né, de todo esse aspecto simbólico que já havia sido associado em etapas anteriores o ferro, e ele vai se revestir desse simbolismo e ele vai ser uma das principais figuras, o ferreiro, de difusão dos ritos, das mitologias e dos mistérios em relação ao trabalho dos metais. Ou seja, que nas sociedades antigas e tradicionais, a vivência dessa etapa da Idade dos Metais não é uma coisa estilo Revolução Industrial na modernidade. A Revolução Industrial em diante na modernidade é algo totalmente, na linguagem do Mircea Eliade, dessacralizado. É um trabalho só voltado para o aspecto material. Tá? Então, nas sociedades antigas, esse trabalho com os metais, e aí também entra, claro, o ferro, não era visto só como um trabalho material, mas isso vai vir imbuído, então, de todo aspectos míticos, mitológicos, que já vinha desde a origem do uso do ferro. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, quando o ferreiro está batendo na sua bigorna para forjar uma ferramenta de ferro, nesse simbolismo ele é como uma imitação, uma reprodução do primeiro ato divino de processo para criar o nosso mundo. Por exemplo, na mitologia grega, Zeus lança seus raios sobre a terra. Então, o gesto do ferreiro bater sobre a bigorna
reproduz simbolicamente um Zeus lançando seus raios, por exemplo. Tá? Ou a ação de Odin na mitologia nórdica. E a criação do universo, quando Marduk derrota Tiamat dentro da mitologia babilônica. E isso, então, vai ser bastante interessante dentro dessa dimensão simbólica. E aí, muitas vezes, o ferreiro ele vai ser associado a um personagem que forja ferramentas importantes na organização do mundo, na construção, na fundação das grandes cidades. O ferreiro vai ser esse personagem especial que vai, por exemplo, preparar as armas de um herói civilizador, tá? Como um Ulisses, um Aquiles, entre outros, um Hércules. Então, o ferreiro aí, ele vai ser associado àquele que tem os mistérios em relação ao manejo dos metais, que é visto como não só uma forma só de produzir utensílios cotidianos, mas principalmente utensílios carregados de um intenso valor simbólico, né? Então isso vai existir bastante no mundo antigo, mesmo após a descoberta do manejo, né, da fusão dos metais, e até mesmo isso vai adentrar aí na Idade Média. Então existiam ritos de iniciação para o aprendiz ferreiro. Então ali está associado os pequenos mistérios da vida, podem ser encontrados através desse ofício. Tá? Então isso vai adquirir um valor muito grande e muito profundo, carregando todo um simbolismo, uma mitologia desde que já vinha sendo criada, né, trazida desde tempos anteriores. Você citou aí tempos anteriores, Bernardo, e isso me traz a ideia do mito, do símbolo, que é algo muito mais antigo do que nós podemos colocar no marco cronológico. E é muito importante compreender essa ideia desses ferreiros ou da descrição desses ferreiros em mitos. Quando a gente estuda, por exemplo, a cultura romana, a egípcia e outras também, essas histórias nos ajudam através dos mitos que simbolizam esses ferreiros. Tudo isso nos ajuda a ampliar a consciência e o entendimento do que estamos falando. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco dessa ideia para a gente compreendê-la de uma melhor maneira. Esses exemplos realmente ajudam bastante a gente entender o tema, porque para o ouvinte que se está relacionando com esse tipo de tema pela primeira vez, tudo parece muita novidade. Realmente é um tema muito interessante, mas que realmente existe uma certa familiarização com esses termos. Os exemplos ajudam bastante. Então, como eu vinha falando, os ferreiros eles vão assumir esse valor de forjar as armas mágicas de um herói ou de uma divindade nas suas mitologias, os utensílios cerimoniais de um rito de iniciação, entre várias outras coisas nesse sentido. Por exemplo, indo lá para o Egito Antigo. Então, no Egito Antigo é famoso o mito de Osíris, e dentro do mito de Osíris, né, tem um momento que é a batalha de Horus contra Sete. Horus, que é um deus, que é o filho de Osíris, e que vai vencer o Sete. E as armas que o deus Horus usa foi forjada por Ptah. Então, aí o Ptah, que é uma divindade relacionada ao aspecto solar, ele assume também esse papel do fogo criador, da forja do ferreiro. Ele vai carregar esse simbolismo também, e vai ser ele quem vai forjar as armas mágicas que para Horus vencer a Sete e assim a justiça de Osíris poder ser restabelecida. Então, um dos principais mitos e deuses do Egito Antigo, a gente vê o papel aí do Ptah como esse deus forjador dessas armas. Também na Grécia a gente tem vários exemplos interessantes. Tá? O próprio Hefestos, ou também chamado em Roma Vulcano, que é um deus ferreiro, forjador,
Ele, por exemplo, ele que forja o escudo de Aquiles, né? E tem toda uma descrição super detalhada, simbólica do escudo de Aquiles. Ele também forja o escudo de Hércules, que também é um tema à parte, a sua descrição simbólica. Também ele atua na forja dos raios de Zeus, o Zeus que usa os seus raios, entre outras coisas, para vencer a serpente Tifon. E na mitologia nórdica é bastante conhecido Thor com seu martelo, o seu martelo forjado por anões ferreiros e que é produzido em Asgard, e é através do seu martelo, essa ferramenta tão insígnia dos ferreiros, realmente é uma arma, não uma arma, mas é um símbolo espiritual, é um símbolo de força espiritual, assim como temos também na Grécia e em Creta o martelo de Teseu. Então, esses são alguns exemplos como a gente vê como a mitologia da Grécia, do Egito, de Roma, vai reproduzindo essa importância fundamental desses deuses, ou dos próprios ferreiros. Esses são os mitos ferreiros, né, que vão ser responsáveis para garantir a supremacia de uma divindade ou de um herói dentro de um contexto de uma civilização. Há mais uma questão, Bernardo, muito importante, o processo da alquimia e da filosofia, que é algo natural. Quando nós observamos a própria natureza, a lagarta, como exemplo disso, ela se transforma em borboleta. E não é só uma mudança anatômica, não é só o seu corpo, a sua estrutura física que se transforma. A gente está falando aí de um processo de transmutação também, guardadas as proporções, claro, mas é algo que nos relembra muito a esse tema. Ou seja, a própria natureza nos ensina constantemente sobre esse processo de mudança, de transformação, de transmutação. E nós, seres humanos, quando passamos por provas duras, momentos de crises interiores, a gente também muda em algum aspecto. E, em alguns casos, há uma transmutação, por que não? Justamente por estarmos falando de uma mudança profunda da nossa consciência em relação àquilo que a gente experimentou. E por essas razões eu gostaria que você falasse então desse processo, dessa experiência que é a filosofia e a alquimia e como nós podemos em alguma medida relacionar isso com a nossa própria vida também. Esse aspecto é fundamental, né, Danilo? Como a gente trabalha também um aspecto filosófico em relação à conquista das nossas transformações para melhor, então a obra do Mircea Eliade vai caminhando para essa visão, onde ele começa a trazer o tema da alquimia em relação ao aspecto filosófico, que é o aspecto do aperfeiçoamento humano. Então, o primeiro aspecto, como ele migra de tema. Ele está falando dos ferreiros, dos ritos, dos mitos dos ferreiros, falava do ferro, e de repente ele entra no tema da alquimia. Bom, aqui a alquimia, então, vai ser essa ciência antiga que vai trabalhar em relação ao aprimoramento dos metais. E ele cita, então, que os ferreiros vão ser os primeiros, ou um dos primeiros, a serem associados a esse tipo de trabalho, já que eles vão estar lidando diretamente com o tema da fusão dos metais, dos minerais. Só que aí tem um aspecto interessante. Então ele fala do homo faber, o homem construtor, o ser humano fabricador. Nessas sociedades, então esses ferreiros estão buscando aperfeiçoar a matéria, né, produzir uma ferramenta, selecionar os metais. Porém, o foco não é só aperfeiçoar material, não é só aperfeiçoamento material, não é só aperfeiçoamento da matéria, mas ao mesmo tempo que aperfeiçoa a sua própria natureza. Então, isso é bastante interessante. Então, a alquimia, a palavra alquimia tem origem no Egito, do egípcio. O termo surgiu na Grécia o termo foi para os povos árabes, e depois para os povos árabes, no período do Renascimento, quando a Europa toma em contato com os árabes, aí o termo volta, vai para a Europa, né, pelo latim, na Idade Moderna, enfim. E aí chega
até nós o termo como conhecemos. Só que aí tem um aspecto muito interessante, ou seja, o Mircea Eliade afirma, olha, esses ferreiros, esses alquimistas do mundo antigo, eles não estavam buscando como objetivo único ouro, riqueza material. Tampouco queriam fazer algo que imitasse ouro para enganar as pessoas. Ele fala, primeiro, que aí ele demonstra que as sociedades antigas, por exemplo, no Egito, por volta de 1700 a.C., o Egito já tinha técnica suficiente para saber se uma coisa realmente era de ouro ou era só uma imitação. Então ele vai trazendo uma série de argumentações onde fala, olha, não era o objetivo só produzir riqueza material, não era só produzir ouro, e nem querer produzir algo que parecesse ouro. E realmente o objetivo era esse aspecto simbólico, mitológico, ritualístico, ou o aspecto de entrar em contato com o sagrado. Tá? Isso que ele vai mais destacando e é muito interessante. Então, ou seja, o ferreiro, o alquimista, ele quer acelerar as transformações dos metais, na medida que ele também vai buscando o seu próprio aperfeiçoamento humano. Então, o objetivo não era produzir ouro. Isso ficou na nossa cultura, justamente porque a gente tem uma relação dessacralizada com uma série de ofícios manuais, esses ofícios de fabricar, de produzir, de construir. E Mircea Eliade afirma, então, ou seja, o verdadeiro espírito da alquimia foi-se esquecido. Fala, então, a ciência química pegou certos conhecimentos empíricos da alquimia, mas não ficou com seu espírito, que era realmente o aprimoramento humano, o aperfeiçoamento humano. Então, nas palavras do Mircea Eliade, a química moderna realmente sintetiza muitos artefatos, muitos produtos. Porém, ele diz que recolheu apenas fragmentos insignificantes da herança alquímica. E a verdadeira natureza, o verdadeiro espírito da alquimia, que era essa capacidade do ser humano entrar nos próprios mistérios da natureza, nos seus próprios mistérios, isso foi perdido. Tá? Filosoficamente, o que significa isso? Significa que os ferreiros, os alquimistas, aprimoravam a matéria, ao mesmo tempo que estavam buscando o seu próprio aprimoramento, a sua própria transformação. Então, a transmutação do chumbo e ouro é algo muito mais simbólico, que se refere à própria transmutação humana, a possibilidade do ser humano realmente se transformar profundamente, no sentido de desenvolver as suas virtudes, seus valores morais, seus valores místicos, seus valores filosóficos e espirituais. Temos uma última questão, Bernardo, que é importante também, justamente dentro desse processo de transmutação. Como se dá esse processo? Nós sabemos que ele não é só físico, mas que ele é também muito mais profundo, que afeta até a nossa alma, digamos assim, porque se trata de uma transmutação e não apenas de uma transformação. E há 3 estágios, segundo podemos constatar, desse processo. Eu gostaria que você falasse disso, ou seja, como se inicia, como se desenvolve e, portanto, como termina esse processo todo. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão para que a gente pudesse entender um pouco melhor isso tudo. Essas 3 fases, elas são importantes aqui a título de exemplo do que a gente falava antes desse significado interno da alquimia. Não só uma operação química ou alquímica na matéria, mas também uma operação tem um significado interno que acontece dentro do ser humano. Então, essas fases aqui a gente vai apresentar uma visão mais sintética de 3 fases, mas às vezes pode falar de 4, de 5, né? Não só Mircea Eliade falou disso, mas vários alquimistas, né? Paracelso, o próprio Corpus Hermeticum, temos aí no século passado também o Jung, que trabalha isso dentro da psicologia, enfim.
Sintetizando, então, a primeira fase é a chamada fase do nigredo, tá? É uma fase associada à cor escura, é a fase obscura, tá? Que externamente representa a busca de extração do minério, a extração do metal, a fundição. E internamente simboliza a primeira fase do ser humano querer descer nas suas partes mais obscuras, no sentido das suas partes mais desconhecidas. É o primeiro movimento de descida em direção à profundidade de si mesmo. A segunda fase, chamada de albedo, ela é associada à cor branca. Externamente, representa, ou seja, esse metal, esse minério que a gente extraiu antes, agora a gente vai purificar, vai selecionar, vamos fundir. Internamente, representa uma fase de purificação, na psicologia fala da fase de catarse, e que filosoficamente representa uma fase de limpeza interna, de você se limpar de vaidades, de orgulhos, de vícios, de egoísmos. Então você desce à profundidade, às suas zonas desconhecidas, e agora na segunda fase você vê as suas impurezas e agora você tem que se limpar. E aí, tendo se limpado, você chega na terceira fase, que é quase uma conclusão, é o rubedo, tá? Que é a cor associada à cor vermelha. Externamente está associado, ou seja, eu extraí o minério, eu selecionei e fundi o metal e agora eu consegui construir a minha ferramenta, seja uma joia ou uma ferramenta. Internamente representa agora a saída da caverna, na alegoria de Platão, ou a conquista de um valor, de um potencial, ou ter mais consciência do nosso eu superior. Tá? Então aí a gente teria essas três fases que estão em vários mitos também. A gente tem vários mitos que tem um herói, um personagem, uma divindade ou um herói, que primeiro ele tem que descer para o submundo, e aí no submundo de repente ele tem que encarar certas sombras ou um fogo purificador, até que numa terceira fase ele consegue se elevar para o plano celeste. Então isso é vamos dizer assim, um lugar comum em vários mitos de vários povos. Então aqui a gente associa essas três fases, tanto no campo simbólico, como no campo de um trabalho interno e de um trabalho externo que está sendo feito dentro dessa ideia dos ferreiros e alquimistas. Para encerrarmos a nossa conversa, Bernardo, eu gostaria que você fizesse as suas reflexões finais dentro de uma tônica importantíssima, que é a transmutação interior. Ou seja, ao longo das suas falas, além de tudo aquilo que você já trouxe, eu gostaria que você reforçasse essa ideia, porque a gente muitas das vezes pensa que não pode mudar algo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa impaciente, intransigente, ou mesmo se eu sou uma pessoa bondosa e entendo que posso ser ainda mais bondoso, ainda mais generoso, eu posso fazê-lo, porque isso só depende de mim. E esse processo todo, essa tomada de consciência, implica em uma transformação e, por conseguinte, uma transmutação. Isso é a alquimia interior e é isso que nos ensina a filosofia e todas as filosofias de todos os tempos, que o ser humano ele é bom, ele tem um coração de ouro, embora muitas vezes não se aperceba disso, porque o mundo em que nós vivemos hoje tem nos soterrado cada vez mais em um egoísmo e um materialismo, e a gente tem acreditado que somos assim, ou seja, egoístas e más pessoas. Pelo contrário, nós temos muito potencial divino, temos vontade, temos inteligência, temos amor. Em suma, estamos aqui para evoluirmos como seres humanos. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso na sua mensagem final. Eu acho essa reflexão, Danilo, fundamental. Então, aqui eu trago uma frase de Jung para inspirar essa nossa reflexão, onde Jung dizia que o alquimista projetava o processo de individuação nos processos de transformação química. Ou seja, aqui ele está sintetizando o que a gente falava antes. O alquimista projetava o processo de individuação nos processos de transformação química. Que todo esse trabalho de extrair, purificar,
polir. Tudo isso é um trabalho interno, não só externo. E realmente temos que estar fazendo cotidianamente esse exercício interior de estar descobrindo as nossas impurezas, de estar extraindo jazidas, né, pedaços de minérios mais valiosos dentro de nós. E realmente também penso que a essência humana era muito luminosa. Realmente o coração do ser humano é muito luminoso. Podemos usar sim o símbolo do ouro ou do diamante, e vamos dizer na linguagem de Plotino que está meio sujo de barro. Então temos que usar o conhecimento filosófico, o conhecimento humano, para tirar esse barro da nossa alma. E aí isso não temos que estar fazendo todo dia. E isso significa o nosso aprimoramento, que vai nos levar às profundas transformações. E na linguagem da alquimia, quando a gente conquista várias dessas grandes transformações e profundas transformações, a gente chega na transmutação. Realmente nos tornamos um ser humano novo e melhor, não só diante de nós mesmos, da nossa consciência, mas diante das pessoas que nos rodeiam, tornando o nosso mundo cotidiano um lugar melhor também. Sem sombra de dúvida, Bernardo. Dessa maneira encerramos a nossa conversa desse nosso podcast de hoje. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através de nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn. Adágio, Sinfonia número 49, em Fá menor, La Passione.